Meus irmãos, hoje com essa mesa posta, gostaria de trazer uma rápida meditação. Essa semana eu estava pensando sobre a ceia e relendo. Gostaria que você abrisse Lucas capítulo 22 para a gente estudar, para nós estudarmos juntos aqui alguns aplicativos, algumas verdades que esse texto pode nos trazer. Lucas capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 14, só para que vocês se situem no tempo aqui. Jesus está prestes a ser morto, Jesus está prestes a a dar a sua vida, e está na época da Páscoa, e ele decide e vai juntamente com seus discípulos fazer a última ceia. E esse momento, esse encontro com Jesus ali, com aqueles discípulos é tremendo. Versículo 14 vai começar dizendo assim: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Lucas 22, 14. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo, agora não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Eu quero parar aqui nesse momento e trazer o nosso primeiro aplicativo sobre a mesa do Pai. Eu já falei várias vezes aqui que a mesa era um lugar sagrado para os judeus, e é até hoje, né? Para o povo hebreu. Tanto é que a mesa e o ato de comer juntos era algo tão importante que eles acusavam Jesus diariamente, os fariseus, dizendo: como pode esse homem dizer que é filho de Deus se ele come com pecadores? Ou seja, comer com algumas pessoas, assentar-se à mesa, era algo que fazia parte da cultura, era algo quase que sagrado. E Jesus está nesse momento agora com os seus discípulos, e ele está dizendo, comendo com os seus discípulos, e ele começa a dizer as suas últimas palavras, e ele diz que aquela refeição dele seria a última, e que ele só faria aquela refeição de novo quando o reino de Deus chegasse. E essa próxima refeição que Jesus vai fazer, vai ser quando todos nós santos estivermos nos céus juntos. Até lá, ele não fará mais essa refeição. Mas não é esse ponto que eu quero me ater. Ele diz no versículo 19, façam isso em memória de mim. E eu quero agora o primeiro ponto. Por que é importante esse momento da ceia? Porque esse momento nos faz lembrar o porquê nós estamos aqui. O pastor semana passada pregou sobre o primeiro amor no culto de domingo à noite. Se você não ouviu, vale a pena ouvir. Está nas nossas mídias sociais. E o primeiro amor é aquele amor que nos arrebata, né? A gente fica apaixonado por Jesus, a gente gosta de Jesus, a gente segue a Jesus, a gente muda a nossa vida. Só que, como tudo na vida, nós temos a tendência de ligar as coisas no piloto automático. Você já viu gente que está tirando carteira de motorista, preocupação do que vai fazer, a hora de trocar a marcha, a hora de passar a primeira, a hora de parar, não deixar o carro morrer. E Jesus sabia que a tendência do ser humano era se esquecer de tudo isso que ele estava fazendo. Então a mesa, quando nós nos colocamos diante dessa mesa, aonde ele mesmo mostra para os discípulos, Jesus parte o pão e fala: olha, é isso que vai acontecer com o meu corpo.
Eu estou dando o meu corpo para ser partido por vocês, para que vocês tenham salvação, para que vocês tenham uma vida transformada, para que vocês tenham esperança de uma nova vida, esperança de um novo corpo, esperança de viver eternamente. Façam isso em memória de mim. Irmãos, quantas pessoas vivem dentro de nossas igrejas no piloto automático? Vem para a igreja porque simplesmente tem que vir, ou porque já virou um costume. Parece muitas vezes mais um clube onde você vai, marca presença e volta para casa, mas nós esquecemos muitas vezes, inclusive quando estamos dentro da igreja, o porquê estamos aqui. Às vezes o nosso corpo está aqui, mas nossa mente está divagando por qualquer outro assunto, em qualquer outra área, ou em qualquer outro lugar do mundo, e não aqui. E Jesus está dizendo a primeira coisa para os discípulos nesse momento: façam isso em memória de mim. Hoje, irmãos, é tempo de lembrar o porquê que nós nos reunimos aqui e o porquê nós nos chamamos de irmãos. O porquê que nós estamos aqui louvando e cantando a um Deus que muitas vezes nós nem vemos na forma física, mas nós sabemos que Ele está presente nos nossos corações, nós sabemos que Ele está presente na vida dos nossos irmãos, nós sabemos que Ele está presente no seio da igreja. Então a primeira coisa que eu queria convidar você, quando nós estivermos nos assentando juntos ao redor dessa mesa, é: faça isso em memória de Jesus. Lembre-se do que Ele fez por você. Não foi um gesto qualquer, Ele deu a sua vida, Ele partiu o seu corpo, Ele se entregou de forma espontânea para que você pudesse ter uma vida diferente, que inclusive uma vida que muitas vezes nós estamos deixando de lado. Mas o texto continua. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho, versículo 20, e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado com sacrifícios por vocês. Mas aqui, partilhando na mesa conosco, está o homem que vai me trair. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que aflição espera aquele que o trair. Os discípulos perguntavam uns aos outros: qual deles fará uma coisa dessas? Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhe disse: neste mundo os reis e os melhores homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. O segundo ensinamento para nós, meus irmãos, é que nessa mesa, ao redor da mesa, não existe maior e menor. Não existe o mais justo e o menos justo. Não existe o melhor ou o ruim. Não existe o mais pecador e o menos pecador. Ao redor dessa mesa, nós somos nivelados aos olhos de Deus, ainda que o meu coração ou o seu coração ache que nós somos maiores ou menores, diante de Deus todos são iguais. E Jesus não pretere ninguém dessa mesa, tanto é que Judas, aquele que o traiu, ele diz no versículo 21, mas aqui, partilhando nessa mesa conosco, está o homem que vai me trair. A mesa não é lugar de julgamento, não é lugar de nós olharmos para o lado e falar: poxa, aquela pessoa não tomou ceia, ou aquela pessoa está brigada com fulano e está tomando ceia, e está participando do corpo. Isso não cabe a nós, isso cabe a Deus. Muitas vezes nós viemos à igreja, nós fazemos parte de um corpo, de uma comunidade, e queremos muitas vezes encontrar aqui dentro pessoas perfeitas. Mas ao redor da mesa de Jesus, meus irmãos, não existe gente perfeita, só existe gente ruim.
Quantas pessoas se magoam com a igreja porque olham para a igreja e procuram encontrar pessoas perfeitas e santas? Sim, nós temos que a cada dia buscar melhorar, deixar Deus transformar nossas vidas, mas aqui não é um lugar para gente perfeita, aqui é um lugar para gente imperfeita. Essa mesa é um lugar onde nós nos colocamos diante de Deus e vemos que somente Ele é santo. Ele que deu a sua vida por cada um de nós. Nós não temos o direito, nós não temos a possibilidade de arrogar para nós qualquer tipo de direito, qualquer tipo de benfeitoria no quesito de meritocracia, porque nessa mesa não existe nada disso. E ele vai mais além. Nessa mesa ele diz que o menor é o maior, que quem serve é mais importante. Eu não sei qual tem sido o espírito, qual tem sido o pensamento que você tem participado desse momento da ceia. Talvez a ceia para você nem faça mais tanto sentido, já ligou no piloto automático. Mas a ceia é um lugar onde todos aqueles pecadores, todos aqueles que não mereciam a graça do Pai, pessoas como você, pessoas como eu, se assentam diante do Rei, e nós temos a oportunidade de ouvir e comer com Ele. Nós somos os pecadores dos quais os fariseus diziam: veja, Ele come com pecadores. Você é esse pecador, eu sou esse pecador. Mas ainda assim nós somos convidados a essa mesa. Mas no mesmo momento que nós somos convidados como pecadores a participar dessa mesa, a Bíblia também vai nos orientar em outros textos que nós devemos refletir acerca da nossa vida quando estamos nessa mesa. E é isso que Jesus continua dizendo. Versículo 28, vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E, assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então o Senhor disse: Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. A última mensagem para mim que Jesus deixa na mesa é que esse é o momento dele abrir nossos olhos e nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo que desagrada o nome dele. A mesa é lugar de arrependimento. A mesa é lugar de Jesus abrir nossos olhos, porque a conversa continua e Jesus fala: Pedro, você vai me negar, Pedro. E Pedro fala: eu? Jamais, Senhor. Eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Eu sou seu fiel amigo, sou seu fiel escudeiro, nós estamos juntos, Jesus. Ninguém vai separar a gente. Só que na primeira oportunidade, quando Jesus estava crucificado e Pedro estava ali vendo a mensagem, vendo as palavras de Jesus se cumprirem, aquele corpo partido, vem um indivíduo e diz: você estava com ele diz: eu não sei do que você está falando. E nós somos como Pedro, irmãos. Muitas vezes nós nos assentamos à mesa do Pai, achando que nós somos os maiores seguidores dele. Mas a mesa do Pai veio para nos alertar que nós somos muito menos do que nós achamos que somos. Nós somos pecadores. A mesa do Pai nos alerta e nos traz a reflexão, pecados que possam estar escondidos na nossa vida. Pecados ocultos que nossa esposa não sabe, que o marido não sabe, que nossos filhos não saibam, que nossos pais não saibam. Pecados que cometemos no mais íntimo do nosso coração. A mesa do Pai é um lugar onde as coisas vêm à tona. Jesus revelou ali que haveria entre eles um traidor. Jesus revelou ali que Pedro iria o negar.
E a mesa do Pai é um lugar onde Ele revela ao seu coração os pecados mais escondidos que precisam ser deixados de lado para que a mesa faça sentido de fato na sua vida. E nós precisamos, irmãos, de fato, pensar a vida que estamos vivendo antes de participar desse momento. Então, são 3 pontos que nós vimos hoje. Ao redor da mesa é o lugar onde nós nos lembramos do porquê estamos aqui. Como está o seu amor por Jesus? Quantas pessoas, alguns amigos que a igreja já voltou num culto com um pouco mais de possibilidades de assento, pastores dizendo que as pessoas já não querem mais vir para a igreja, se acostumaram a ficar em casa e ligar a televisão. Pessoas que estão deixando com que o seu amor no dia a dia por Jesus se esfriem. Pessoas que não têm contato com a palavra de Deus sequer uma vez na semana, só pegam a Bíblia para vir para a igreja. Não leem a palavra de Deus, não mergulham nesse livro. Quando você vem e se assenta a essa mesa, esse é o momento de você se lembrar o porquê que você está aqui. Afinal de contas, se nós não estivermos aqui pelo motivo certo e por qualquer outro motivo, meus irmãos, de nada valerá. O segundo aplicativo é que a mesa do Pai não existe gente maior ou menor. A igreja não é um lugar onde a gente ouve uma pregação e fala assim, nossa, essa daqui foi para o fulano de tal, hein? Não, a gente não prega para ninguém, a gente prega para nós mesmos. E a palavra de Deus, muitas vezes, ela nos bate de uma maneira ferrenha, porque o Evangelho não é algo para ser uma coisa de alívio. O Evangelho nos alivia, nos trazendo esperança, mas ele nos confronta, ele nos leva a mudar, ele nos leva a não ser e a não continuar como nós estamos. Ele nos convoca a deixar com que Deus nos vire do avesso e retire tudo aquilo de dentro de nós que tem nos causado dor, que tem nos causado mal, que tem nos trazido depressão profunda, que tem acabado com os nossos sonhos, acabado com o nosso desejo de viver. E aqui todos nós somos iguais na mesa do Pai. E a mesa do Pai, meus irmãos, é um lugar onde você reflete sobre sua vida, onde Deus aponta para você e diz no mais íntimo do seu coração, olha, Michael, você acha que você é meu fiel escudeiro, mas quando a coisa aperta, você reclama. Quando os dias ruins vêm, você pragueja, você fala mal, você briga, você grita. E a minha pergunta para você hoje é, o que Jesus está dizendo para você na mesa hoje a respeito da sua vida? Como está seu relacionamento com Ele? Você tem sido um cristão só de domingo, quando nós estamos aqui? Ou você tem buscado viver dentro da sua casa? Como o pastor disse, de nada adianta se eu for um pastor de igreja e não cuidar da minha casa, não for o pastor da minha casa. Todos nós temos que viver o verdadeiro evangelho dentro das nossas casas. Nessa manhã, eu gostaria de convidar você a se assentar na mesa do Pai, meditando nesses 3 pontos. No porquê você está fazendo isso, que é em memória de Deus. Pensando que aqui nós somos todos iguais, você não é melhor que ninguém. E se você se acha melhor, eu sinto te dizer que você precisa entender melhor o conceito dessa mesa. E por último, e não menos importante, o que Jesus tem para te dizer. Aqui diz o texto, Jesus prediz a negação de Pedro. O que Jesus está dizendo para você no seu coração nessa mesa? O que precisa ser mudado? O que precisa ser transformado? Pensando nesses 3 itens, gostaria de convidar o pastor Rafael, convidar você também para participar desse momento conosco e que você possa meditar nessa palavra enquanto nós
fazemos esse momento. Amém? Eu quero novamente